Como eu disse no meu testemunho, o Senhor fez uma grande obra na minha vida. Eu sonhava em escrever um livro e escrevi 6 livros. E esse aqui é um dos livros que eu escrevi, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês algumas páginas, né? Sei lá, de repente se não ficar muito chato, não sei até onde eu vou, Deus sabe. É um livro também que, além de histórico, ele é um testemunho, porque ele narra a transformação de vida de toda uma família. O nome do livro, como está aí no título do vídeo, Sem Medo de Viver. Vou começar no capítulo. Esse livro foi escrito num momento de muita dor, porque meu irmão Dorival havia sido vítima de um latrocínio e mesmo depois de morto foi caluniado, e foi muito constrangedor, foi muito sofrimento, além da violência com que ele foi morto, as pessoas falando mal dele sem ele dever, foi muito difícil, mas o Senhor me amparou, me ajudou, e eu gostaria de estar compartilhando aqui alguma coisa. Então nós vamos ler até onde der, né? Às vezes eu canso logo, paro logo, mas ou vocês se cansam de ouvir, não sei. Mas assim, eu gostaria de compartilhar pelo menos um trecho dessa obra. Primeiro capítulo, chamado Neném. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Há mais de 70 anos, na cidade de Montes Claros, num fim de tarde, um pequerrucho olhava por trás de uma cerca de taboca e chamava sua mãe para ver uma pequena comitiva que passava. Aquela rua já havia se tornado o caminho dos retirantes que vinham do sertão da Bahia e de outros confins nortistas em busca de dias melhores. Na frente da comitiva ia um senhor já bem maduro, acompanhado de seus filhos adolescentes e seguido de perto por uma baiana geniosa que carregava, como todos, a parte da bagagem que lhe pertencia. Atrás dela, um pequeno jumento transportava em seu dorso, como um rei majestoso, o pequenino Armesindo, de 3 anos de idade, que, embora tenro em idade, sabia muito bem que fugiam de morte certa numa terra que havia sido destruída pela ganância humana ao longo dos anos. Todos passaram sem sequer lançar um olhar para o pequenino e sua mãe que, do outro lado da cerca, olhavam assustados e curiosos a passagem daqueles peregrinos que iam em busca de seu destino, até então ignorado pela maioria do grupo, senão por todos. No final daquela rua, onde havia um imenso aglomerado de pessoas, acharam um lugar para descansar os ossos, e enquanto Maria das Neves fazia um feijão para ajudar a descer uma farofa bem suculenta, Joaquim Ricardo da Silva descia a rua para se informar sobre um caminhão que transportava retirantes para São Paulo. Sim, senhor, o pau de arara é meu. Cobro uma boa quantia para levar o senhor e sua família. Mas isso é tudo que tenho. Está bem, vou tentar vender o jegue. Pouco depois estava de volta. Já paguei a passagem. Amanhã cedinho subiremos nesse caminhão e ele nos levará a São Paulo. Viajando num pau de arara até a cidade de São Paulo, Joaquim Ricardo da Silva resolveu que dali por diante se chamaria Joaquim Rodrigues da Silva, e quando fosse registrar seus filhos, todos eles se chamariam Rodrigues da Silva também. Isso significava que nunca mais passariam por aquele caminho, porque o vínculo com o passado acabara de ser rompido. Na Estação da Luz, comprou passagens de trem para todos e viajaram até a cidade de Ibitiúva, onde morava um cunhado seu que emigrara para São Paulo há muito tempo e estava bem de situação. Dali rumaram para a cidade de Terra Roxa e habitaram como colonos numa fazenda chamada Santa Maria. O pequeno Armesindo cresceu e se tornou homem ali. Ainda quase menino, ele já era um trabalhador rural de muito potencial físico. Depois de adulto, ouviu falar de uma família na qual havia muitas moças bonitas e premeditou ir conhecê-las num baile que acontecia sempre na fazenda Caxambu. Tal como planejou, ele foi
e conheceu uma mocinha muito acanhada chamada Terezinha. Enamorou-se dela e assim mais uma família se formou na fazenda Santa Maria. 20 de outubro de 1956. Às margens de uma estrada poeirenta no caminho que conduzia da pequena cidade de Terra Roxa ao Rio Pardo, ficava o primeiro casarão camponês da fazenda Santa Maria. Era o primeiro porque ficava bem na entrada que dava para a sede da fazenda. Este era separado apenas por uma parede, razão pela qual se dizia que moravam em parede e meia, e era dividido por Armesindo e outro colono. À sua esquerda ficava um pequeno caminho batido, o qual levava à morada do senhor José Rodrigues da Silva, uma casa que ficava ao lado de uma extensa plantação de odorosos eucaliptos, conhecidos pelos colonos da época como chorões. Quando essas plantas recebem uma rajada de vento, suas folhas fazem um ruído característico e parecem estar gemendo. Além dos eucaliptos, ficava o lugar onde o gado vinha pastar calmamente até a hora de se apartarem os bezerros. Do lado de cima da estrada ficava a plantação de algodão de uma família de japoneses, os Nakamura, que eram proprietários do sítio vizinho à direita do casarão antes mencionado. Logo mais abaixo ficava uma extensa plantação de goiabeiras que terminava onde começava o brejo, cortado por um estreito caminho batido que culminava na sede da fazenda. Um austero inverno acabava de mostrar seus rigores numa estação que deixava sempre marcas indeléveis em pobres criaturas desprovidas de recursos, como a família Rodrigues da Silva, moradores do casarão à beira da estrada que ligava a pequenina Terra Roxa ao Rio Pardo e a cidadezinha de Viradouro, devido a um salário abaixo do mínimo e das vantajosas meias que os patrões exerciam sobre os colonos cultivadores de suas terras. A primavera, com seus encantos, havia chegado há quase um mês e com as flores trazia a emanação da vida, pois nesse dia primaveril nascia Dorival, segundo filho de Armesindo e Terezinha, na fazenda Santa Maria. Sua chegada ao mundo se deu num dia festivo para os sonhadores pais, mas em tempos difíceis, pois o trabalho pesado continuava sendo um martírio para os pobres sertanejos que não ganhavam o suficiente para, pelo menos, pensar em ter mais do que um filho. Nascido de pais iletrados e não conscientizados da importância do planejamento familiar, não somente para o sustento, mas também para a educação. Tudo que ele aprendeu desde pequenino foi ver o pai indo para a roça, a qual não passava de vantajosa meia para o patrão, pois este acabava ficando com o lucro, enquanto o trabalhador ficava apenas com o cansaço. Quando nasceu, foi apelidado de Neném, porque era o caçula, e assim ficou conhecido, não somente pela família, mas por todos aqueles com quem viesse a se relacionar. Neném mostrou ser uma criança cheia de entusiasmo pela vida. Ele parecia ser dono de uma fonte de energia inesgotável, pois quando ainda bebê, nem o berço conseguia contê-lo. Se despertasse no meio da noite, levantava e, segurando-se à beira do berço, o balançava furiosamente como se quisesse usá-lo como uma catapulta para atravessar as telhas paulistinhas que cobriam o imenso casarão onde vivia seu pai, sua mãe e o irmão mais velho, Joaquim. Ele não podia compreender aquilo, assim como também não compreendia uma série de outras coisas que aconteciam ao seu redor, tais como ter uma vida tão pobre como a de seu pai, que mal tinha uma bicicleta para andar, enquanto o patrão possuía um carrão com o qual vinha sempre à porta de sua casa quando precisava que ele fizesse algum trabalho fora do expediente gratuitamente, pois ninguém sabia o significado de hora extra. Ou porque sua mãe andava sempre com aquelas roupas velhas e desgastadas, e os doces apareciam fracos e minguados somente aos sábados, quando seu pai ia à cidade fazer compras. Ou porque o patrão tinha filhos saudáveis e elegantes, sempre bem vestidos e perfumados, enquanto eles vestiam as sobras de alguém que era sempre tão pobre quanto eles,
brincando com a chamada cabia, a qual era um pedaço de madeira cortado em forma de uma jardineira, na qual se punham carretéis de linha vazios para simular um carrinho. Perdi. Para simular um carrinho ou um caminhãozinho, nem porque seu pai vivia sempre nervoso e qualquer coisa era motivo para irritação, nem porque a coisa mais rara do mundo era ver sua mãe sorrindo e era tão fácil vê-la chorar. Não entendia porque o Papai Noel só ia à casa dos vizinhos remediados e deixava lindos presentes em troca do capim que as crianças deixavam embaixo da cama, quando, ao imitar tais crianças, ele e seu irmão Joaquim sempre encontravam o capim murcho no mesmo lugar em que o colocavam. Que vida injusta! Mas o que o poderia dizer alguém que acabara de chegar ao mundo e não tinha a menor consciência da realidade à sua volta? Alguém que via a vida de uma forma tão linda e desejosa de ser vivida? Para ele era só uma questão de tempo e conseguiria o mesmo estilo de vida dos demais. E se não conseguisse, isso não parecia tão importante, porque o que lhe interessava mesmo era viver intensamente e fazer todas as travessuras imaginadas, mesmo que isso lhe custasse de vez em quando uma surra do pai ou da mãe. As flores da primavera mostravam a exuberância da natureza e o verdadeiro vigor da vida nas cores tão bem expostas nas árvores, nos cipós floridos, nos arranha-gatos, nas intermináveis paineiras do sertão, nas perfumadas flores de São João, nos imensos capinzais dos barrancos que circundavam as estradas de poeira e na sede insaciável de viver de um garotinho recém-chegado ao mundo para dizer a si mesmo: seja bem-vindo à vida. A realidade era que seu pai estava sempre nervoso porque nada dava certo para ele. A frustração parecia ser uma constante na vida daquele homem. A única coisa que sabia fazer era tocar roça, pois havia saído da escola aos 9 anos de idade para ajudar os pais na lavoura, pensando em prosperar. Mas havia sempre um espírito amarrando sua vida, porque ele nunca conseguia ajuntar nada. Uma hora era doença em casa, outra um patrão esperto, em outra faltavam recursos ou o próprio clima não ajudava. Ele estava sempre em dificuldades com a esposa quase sempre doente e os filhos chegando quase sem parar. A falta de esclarecimento e orientação contribuía para que enchesse a casa de filhos, mesmo que não tivesse recursos para criá-los. E isso só não aconteceu porque Terezinha teve 5 abortos involuntários, além de outros provocados por sua sogra Maria Baiana. 20 de janeiro de 2007. Caminho pelas ruas da cidade com um nó na garganta enquanto me lembro dos últimos acontecimentos que são exibidos pelo projetor de minha memória como se fosse o palco iluminado de um cinema luxuoso. A toda hora vejo meu irmão falando, rindo, caminhando. As pessoas que encontro na rua saúdam-me e eu roboticamente respondo com um aceno de cabeça, o olhar sério, esforçando-me para esboçar ao menos um sorriso. A mágoa é ainda uma constante pela ausência de uma criatura tão querida que deixou esse mundo de forma tão trágica e inesperada enquanto trabalhava para levar o sustento à sua família e para ter sempre como dar um presente para as 2 netinhas que amava extremosamente. Enquanto saúdo as pessoas, vejo meu amado irmão sentado em sua poltrona, falando comigo e sorrindo, seu sorriso cavalheiro com muita classe, muita elegância, muita alegria, muita amizade e muita polidez. Ele sempre vinha me encontrar na varanda ou mesmo na rua, onde me acolhia num abraço fraterno e amigo e fazia questão de demonstrar claramente seu bom humor, sempre com o rosto iluminado por um largo sorriso. Sempre tinha um CD, um livro, um DVD ou qualquer outra coisa que desejava me mostrar, mesmo antes de usar tais objetos. Onde começou essa linda amizade? Como foi que tudo isso aconteceu? 20 de dezembro de 1957.
Enquanto o travesso Dorival brincava com a cabia no quintal de sua casa, sob o imenso pé de conde, onde as crianças da vizinhança tinham seus balanços e a sede de suas travessuras, Armezindo levava Terezinha para uma consulta médica na cidade. Longe estava ele de imaginar que qualquer desgraça poderia aniquilar a paz de sua família e que poderia expô-lo à ira de sua avó paterna, uma baiana geniosa que não pensava duas vezes em pegar sua precata para esquentar a bunda dos netos. Quando ele menos esperava, o pai apareceu em casa sorridente. Isso não era uma coisa muito comum, mas ele ficou feliz, pois o pai devia ter boas notícias, uma vez que a mãe ainda não havia voltado do médico. Neném, você vai ter mais um irmãozinho. Sua mãe foi ao médico e ele disse que um avião vai passar por aqui e deixar cair outro neném. Você o quer? Mais um irmão para brincar comigo, pai? Quero sim. Como ele vai se chamar? Ainda não sabemos, mas não pode ser neném, né? Se não ficam dois e um já basta, principalmente arteiro como você é. Com 2 anos de idade, Neném já aprontava muita confusão. Tinha uma energia tremenda e nunca demonstrava medo. Se o tinha, pelo menos só se fazia perceber quando chegava a hora da represália. Era alegre, descontraído, fazia amizade com qualquer criança e tinha sempre um jeitinho especial de pedir o que queria. Ele tinha um problema nas pernas. Devido ao fato de ter aprendido a andar muito novo ainda, elas eram tão tortas que pareciam formar um arco, e quando ele corria pela casa, era até mesmo engraçado vê-lo correr com aquelas perninhas tortinhas, porque ele simplesmente não parava. Então, um dia, quando Armezindo levou os 2 filhos ao barbeiro, esse lhe deu um conselho. Leve esse menino ao médico e mande-o quebrar as pernas dele. Depois o médico engessa e quando sararem, elas ficarão certinhas. Imagine que vou fazer uma maldade dessas com meu filho, seu Zé. Ele não é aleijado, e conforme foi crescendo, as pernas vão se endireitando sozinhas. Um dia, já bem grandinho e ainda mais arteiro, sentou à beira da casa onde morava com os meninos da colônia. Entre eles havia um bem esperto, já em torno de seus 10 ou 12 anos, que gostava de insuflar os pequeninos a fazer travessuras, e cismou com o neném. Tinha um cavalo amarrado pelo cabresto ali perto. Neném, eu aposto que você não consegue passar por debaixo daquele cavalo, você não tem coragem. É claro que tenho, disse o pequerrucho. Então prove, passe para o lado de lá e depois passe para o lado de cá. E ele foi mesmo, mas só foi possível fazer uma passada, pois o cavalo levantou a pata traseira e deu um coice que acertou em cheio na sua cabeça. O sangue escorreu e os meninos correram todos para suas casas com medo da represália, deixando o neném sentado perto da casa, muito assustado, com medo de dizer à mãe o que havia acontecido, prevendo uma surra. Mas naquele instante o pai ia sair com o cavalo e ele ouviu sentadinho, quieto, perto da casa. Alguma coisa deve estar errada. Esse rapazinho não para quieto. O que você tem, neném? E chegando mais perto, viu que a cabeça do garoto estava ensanguentada. Meu Deus, o que aconteceu? O que foi que fizeram com você? Diga! Quando ele contou, o pai quase teve um ataque. Pegou ele no colo e correu para dentro. Terezinha, dê banho nesse menino que tenho de levá-lo ao médico. Olhe só o que esses meninos safados da colônia fizeram com ele. Rápido, temos que cuidar dele. O machucado doía, mas ele estava aliviado, pois estava mesmo esperando por uma boa surra. Logo se recuperou, mas pôde entender que seu pai era bravo, porém um homem bom. Esse foi o capítulo 1 do livro. Esse neném era o meu irmão Dorival, que foi vítima de um latrocínio. E aqui eu relato a sua vida e até o ponto em que ele entregou sua vida para Jesus, a vida dele foi mudada. Ele foi mais um soldado que o Senhor pôs, né, nas minhas fileiras para ganhar os meus pais. Ele se converteu 5 anos depois da minha conversão, e aí nós batalhamos pela conversão dos nossos pais, que durou mais 4 anos de luta, mas Deus nos deu vitória. Hoje todos eles estão já na glória com o Senhor, porque ele foi vítima de um latrocínio em 2006, e
E a gente está esperando o momento de se reencontrar. Uma amizade tão bonita, né? Tão linda, promovida pelo poder de Deus, porque foi só depois da conversão dele. Depois aqui, o próximo capítulo, eu vou falar do primeiro filho, das suas responsabilidades também, já partiu desse mundo, teve uma vida difícil, tem a vida da filha. E depois, no capítulo 4, eu vou relatar alguma coisa sobre a minha vida, sobre a minha chegada ao mundo. Bom, eu não sei se eu vou continuar. Se vocês gostaram da leitura, eu posso continuar com vocês em outras ocasiões. Se não, gostaria que deixassem no comentário se foi legal, porque lá no final desse livro tem uma história de superação tremenda. Quando ele é assassinado e caluniado, né, eu já dei esse testemunho aqui no canal. E eu estava ali perdido, confuso entre tudo que estava acontecendo, e o Senhor veio falar comigo na boca de uma garota de 18 anos. E foi uma coisa tremenda, eu nunca senti tanto a presença de Deus como naquele dia. E eu vou falar mais uma coisa, irmãos. Eu aprendi naquela ocasião que a presença de Deus não é a pele arrepiar, não. Você sentir vontade de chorar, de gritar, essas coisas, isso é emoção da carne. A presença de Deus é sentida de uma forma diferente. O oxigênio daquela sala parece que virou amor. Eu respirava amor. É como se o amor fosse um manto, eu pudesse me enrolar nele, sabe? E eu senti naquela voz que falava comigo o desespero que o Senhor tinha de me consolar. Ele queria me consolar de todo jeito para que eu continuasse vivendo, para que eu ficasse junto com ele. Nossa, olha, eu nunca senti tanto amor na minha vida. É impossível descrever, é indescritível qualquer sensação que eu tive naquela noite. Foi maravilhoso. Tem um testemunho aí que eu já gravei, né? E se vocês quiserem ver, amém, amém. Deus abençoe também, né? Maravilhoso estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos. Esse é o meu livro chamado Sem Medo de Viver. Hoje eu senti no coração de compartilhar, falei, gente, eu tenho tantos livros escritos, eu não posso sonhar que esses livros vão ter saído assim. Eu vou começar a divulgar nos meus grupos, né? Vou começar a mostrar aquilo que Deus me deu e fazer as pessoas... Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, Deus abençoe. Então nós vamos continuar, né, em outras ocasiões, não sei se amanhã dá ou depois, mas eu vou continuar com o capítulo 2, o outro, mostrando as dificuldades, né, que a minha família enfrentou e principalmente como o Senhor nos libertou dessa teia que foi tão bem preparada pelo inimigo e nos libertou e mudou completamente a nossa vida, principalmente a minha vida, como eu tenho falado para vocês, o que ele fez de mim lá da roça, do talhão de cana, para a sala de aula, né? E hoje, graças a Deus, tenho 16 livros escritos, 13 são romances, e esse é um deles, né? Eu vou estar compartilhando com vocês. Eu vou parar agora, estou com a boca meio seca de falar, né? E é muito legal estar aqui, estar compartilhando isso com vocês, as bênçãos que o Senhor me deu. Quero compartilhar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Deixa o seu comentário aqui que eu vou pegar o seu nome e colocar no meu caderninho de oração, tá bom? Para Deus abençoar a sua vida, para realizar uma obra muito grande na sua vida também, porque o Senhor tem muita bênção para dar. E pensa nisso que eu vou falar agora, que é um assunto para uma próxima live. Crie, por isso falei. Se você acredita que vai ser abençoado, você fala. A gente só fala aquilo que a gente acredita. E aí Deus vem e completa a obra dele na vida da gente, porque nós acreditamos e pela fé nós conquistamos o universo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.